Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a nossa aula. Deve ser umas 7h40, conforme combinamos. Vocês estão recebendo aí esse link, então sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa parte geral do direito empresarial. E eu estou testando uma ferramenta nova. Conforme eu falei na semana passada, eu quis fazer essa aula diferente, porque vocês viram que eu estava tentando utilizar aí alguns documentos, e eu falava para vocês, peguem aí a, o código e tal. Então, eu vou tentar fazer um intercalado com alguns textos que eu vou colocar aqui para vocês na tela, para tentar facilitar esses nossos encontros semanais, tá? Então, e algumas coisas assim, quem já foi meu aluno sabe, e vai ser muito interessante que vocês revejam essa questão, mas quem chega agora no nosso canal vai perceber que vai ser bastante esclarecedor ter essa visão geral. Por quê? Quando a gente fala em direito empresarial, a pessoa não sabe que vai precisar ter esse conhecimento de que, bom, é o direito empresarial. Eu vi nas aulas anteriores que antigamente o direito empresarial ele era regulamentado por um código que foi criado em 1850, pelo menos aqui no Brasil, e depois de bastante tempo, com o novo Código Civil, a gente agora tem uma unificação entre o direito civil e o direito comercial, o direito empresarial. E agora muita gente, principalmente quem passa a estudar o direito empresarial agora, fica em dúvida, mas será que existe uma independência ou não? Como é que eu vou saber se eu uso regras do direito empresarial? Como é que eu vou saber se se trata de uma questão civil? Então, a gente vai estudar um pouquinho hoje essa distinção entre as regras do direito civil, as regras do direito empresarial. Quando eu falo das regras que dizem respeito, são atinentes ao direito do consumidor, quando eu trato das regras do direito do trabalho, porque o direito ele é um todo que ele vai regulamentar as condutas humanas. Né? Então, se você pegar, muita gente critica o trabalho de Hans Kelsen, mas ele é um trabalho que é muito esclarecedor. Então, se você pegar o trabalho dele, vai ver que o direito é um conjunto de regras, jurídicas que são criadas para regulamentar as condutas. Então, você vai pegar essas regras, se você olhar, vamos imaginar que a gente pudesse olhar efetivamente, né, se fossem um conjunto material. Eu olharia lá um balaio de gato ali, com todas as regras unidas. Não é isso, tá? Então, idealmente, as regras estão todas bagunçadas. O que eu preciso? De um sistema que vai organizar as regras. Por isso que quando você vai estudar as regras, você vai desvelando, vai separando as regras em cada uma de suas partes, e aí a gente vai separando essas regras em sistemas, em disciplinas distintas. E por isso que nesse canal, e toda sexta-feira, eu decidi falar do direito empresarial, para que a gente vá se aprimorando muito mais nessas regras que dizem respeito às atividades empresárias. Tudo bem? Então, só para você se situar, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou alternar do vídeo para o meu documento de texto, tá? Vamos ver se vai para cá. Foi. Vamos lá.
e você deve estar recebendo aqui. Bom, então, você vai receber o meu texto. Então, eu coloquei aqui direito empresarial. Vamos pensar aqui, direito civil, direito do consumidor, direito do trabalho. Tá? Todos esses direitos, tá? Esses 4 tipos de direito, eu trato aqui como direito privado. Então, todas essas normas aqui, né, todos esses itens dizem respeito ao direito privado. Agora, qual é a distinção entre empresarial, civil, consumidor e direito do trabalho? Bom, o direito civil, ele vai tratar toda essa base do direito privado. Então, a gente vai ter uma relação jurídica entre particulares, certo? Aqui vocês têm, então, uma relação jurídica entre particulares. Quem são esses particulares? Por exemplo, entre 2 vizinhos. Ah, direito de vizinhança está lá no direito civil? Sim, está no direito civil. Excelente. Que mais? A relação de direito de família está no direito civil? Sim. Relação de parentesco, relação de filiação, as regras do casamento, que mais que a gente trata? Contratos, compra e venda, enfim, essas questões entre particulares, tá? Eu vou colocar aqui só para vocês lembrarem, né? Exemplos. Filiação, casamento, vizinhança, contratos. Eu falei aqui, etc, né? Etc. Tá? Direitos de personalidade. Então, quando a pessoa nasce, ela surge direito civil. Então, a gente vai saber, e a gente falou na aula passada, não é? Quando tratamos da capacidade para ser empresário, nós precisamos nos socorrer dessas normas de direito civil. Então, o direito civil é quem vai dar a base para todos os direitos. Eu não tenho como entender o direito empresarial se eu não sei direito civil. Eu não tenho como entender o direito tributário se eu não sei o direito civil. Então, se você ainda não conhece bem o direito civil, trate de estudá-lo. Isso é uma dica de ouro, tá? A gente vai sempre tocar em temas do direito civil, mas você precisa começar a se organizar porque ele é muito rico em detalhe e a gente vai sempre precisar de conceitos que estão no direito civil. Por exemplo, conceito de direito de propriedade vai ser exigido quando você for trabalhar com direito tributário e falar, por exemplo, do IPTU. Tudo bem? Então, primeira questão. Direito empresarial. Nós vamos trabalhar aqui relações jurídicas entre empresários. Por exemplo, contratos empresariais. Vou colocar aqui
exemplo, contratos empresariais, títulos de crédito, títulos de crédito. Como assim títulos de crédito? A gente vai ter aulas aqui, tá? Sobre cheque, nota promissória, enfim. O que é endosso? O que é aval? Então, todas essas questões aí entram em títulos de crédito. O que mais? Falência, não é? Direito falimentar, falência, recuperação extrajudicial e judicial. Então, é o que a gente chama de direito de crise da empresa. Direito de crise da empresa. Contratos de transferência da tecnologia, proteção da concorrência. Propriedade intelectual. Tudo isso a gente vai ver no direito empresarial. Tá? Então, para vocês verem como é importante, todos os contratos empresariais são específicos? Não. Por exemplo, um contrato de abertura de crédito é específico a um empresário? Não necessariamente, porque uma pessoa natural pode ter uma conta de abertura de crédito, né? Então, uma pessoa natural pode ter uma conta em banco. Mas as consequências de uma abertura de crédito para uma pessoa natural e para uma pessoa jurídica, para uma empresa, são diferentes. Por quê? Se a empresa obtém, por exemplo, um crédito para utilizar esse crédito como capital de giro, ela não pode dizer que esse valor foi utilizado na atividade fim da empresa e que, portanto, ela é consumidora. Então, aquele crédito ele passa a ser insumo da atividade dela. Olha que interessante. Então, a gente vai ter algumas nuances daquela atividade que vão interferir na própria interpretação dos institutos quando olhados pelo viés do direito empresarial. Por exemplo, quando a gente olha os contratos de locação, que são os contratos de locação empresarial, eles também são distintos em relação aos contratos de locação residenciais, por exemplo. Tá? Então, de um lado, os contratos residenciais eles têm mais um apelo civil e os outros têm, por exemplo, a proteção do ponto. Né? Aqui, olha que interessante, né? Dentro aqui do direito empresarial, a gente vai estudar estabelecimento, que é estabelecimento. O que é estabelecimento, o que é ponto. Né? A gente vai estudar aí o que são as sociedades, e todos os outros conceitos. Enfim, tem uma infinidade de temas que nós vamos cobrir aí durante esse segundo semestre e daqui para frente no nosso canal, tá? Direito do consumidor. Bom, vocês que acompanham o nosso canal sabem que o direito do consumidor ele é específico. Ele foi
criado aqui no nosso sistema pela Constituição Federal, mas é regulamentado hoje pela lei, principalmente, que é o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, Lei 8.078 de 90. 8.078 de 90. Como conceitos básicos, eu tenho o conceito de consumidor, fornecedor, produto e serviço. Então, a gente tem aí esses conceitos de consumidor, fornecedor, produto e serviço. Ok. Vejam que, inicialmente, quando a gente teve o início desse código, alguns doutrinadores começavam a falar que eu poderia utilizar o Código de Defesa do Consumidor para qualquer relação que fosse. Né? Então, vamos imaginar, eu tinha uma relação, deixa eu voltar aqui. Voltei aqui. Eu tinha uma relação, por exemplo, no mercado, tá? Vamos imaginar ali, eu era uma pessoa jurídica e adquiria algum produto no mercado e aquele produto dava um problema. Ao invés de usar o Código Civil, que na época, em 1990, ainda era o Código Civil de 16, para alguns doutrinadores, eles achavam que tinha que usar o Código de Defesa do Consumidor. Essa era a doutrina maximalista, tá? Então, enfim, os tribunais debateram muito até que se colocou uma pá de cal e se fixou como válida a doutrina finalista. Então, o que a gente tem hoje de mais correto é que é consumidor aquele que adquire o produto ou serviço como seu destinatário final. Daí, a gente entender como doutrina finalista. Então, não se trata mais, a gente não consegue mais sustentar que qualquer pessoa seja consumidor, tá? Agora, claro, a pessoa jurídica pode ser consumidora? Claro que sim. Se vocês pegarem a lei seca e vocês vão ler lá logo no começo da lei, podem ser consumidores tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa natural. Né? Não tem uma proibição de que a pessoa jurídica não pode ser nunca uma consumidora. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui a vocês, fazer o papel de advogada do diabo, tá? Vamos pensar assim. Imaginem que vamos pensar uma empresa bem grande, a IBM, tá? A IBM vai comprar no mercado computadores, tá? E aí ela vai adquirir os mercados computadores. Esses computadores, ela trabalha com programação, criação, né? Será que eu posso dizer que esses computadores são insumo para a atividade dela? Posso. Então, eu não posso dizer que os computadores para a IBM são considerados, que ela é considerada destinatária final, né? Porque sem os computadores, ela não vai desempenhar a atividade dela. Da mesma forma, vamos pensar lá uma boleira que vai vender os seus bolos. Ela precisa comprar farinha. Sem farinha, ela não faz bolo. Não tem jeito. A não ser que ela vá fazer bolo sem glúten, mas aí ela vai ter que ter algum insumo essa pessoa vai ter. Percebem? Então, nesse caso, aquele computador para a IBM, tá?
vai ser um insumo para a atividade dela. Agora, vamos pensar assim. Imaginem uma quitandinha, né, num bairro lá distante aqui da Zona Norte, da Vila Albertina, daqui da Zona Norte, só para lembrar do bairro que eu morava aqui, que eu escrevi meu livro. Então, a quitandinha lá da Vila Albertina compra um computador para fazer a entrada do estoque e emissão de nota fiscal. E esse computador que ela compra vem com problema. Ela consegue reclamar como se fosse consumidora? Sim. Por quê? Ela vai, inclusive, conseguir demonstrar a sua capacidade, a sua qualidade de hipossuficiente. Né? Então, quando a gente fala em direito do consumidor, para a pessoa natural, a hipossuficiência ela já é presumida. Para a pessoa jurídica, a hipossuficiência precisa ser demonstrada, precisa ser provada. Não basta que eu fale, né, simplesmente que eu sou pequenininho, etc. Eu tenho que demonstrar documentalmente que o meu faturamento é pequeno, etc. Agora, é um contrassenso. Vamos imaginar, eu provo que meu faturamento é pequeno, que eu sou hipossuficiente, aí eu peço $1 milhão de indenização, porque etc. Então, é importante que haja, então, enfim, tem que haver uma coerência, né, da parte no momento desse pedido, tá? Bom, eu espero que tenha ficado claro aí. Então, a gente falou um pouquinho desse consumidor, fornecedor é quem fornece, não é? Quem entrega esses produtos, né? Produto ou serviço é o que vai ser entregue. Ou um produto, alguma coisa que seja tangível ou intangível, ou serviço que é sempre um fazer. Eu vou passar agora de novo para o nosso documento aqui para vocês. E por fim, por que eu coloquei direito do trabalho? Porque quando vocês olham lá no Código de Defesa do Consumidor, o CDC exclui as relações de direito do trabalho. Quando a gente fala em relação de direito do trabalho, aqui não falamos das relações de prestação de serviço. Por quê? Prestação de serviço, a gente teria aqui direito civil, certo? Direito do trabalho, eu poderia pensar relações de emprego, né? Outras relações, né? Relação de emprego doméstico, relações de trabalho voluntário, que mais? Avulso, etc. Tá? Então, essas relações, elas vão ser reguladas ou pela CLT ou leis específicas. Tá? Então, direito do trabalho, CLT ou leis específicas. Só para a gente conseguir ter muito claro que quando a gente olha para esses pontos, né, que são super importantes, e vai ficando mais claro para nós o que é o direito empresarial. Não é
qualquer relação que vai estar compreendida no direito empresarial. Então, a gente vai sempre dar atenção às relações jurídicas entre os empresários. Por exemplo, uma relação entre a empresa de cartão de crédito e o comerciante, por exemplo. Tá? É uma relação de direito empresarial. Agora, e é interessante porque esse contrato de cartão de crédito ele é triangular, né? Porque a relação entre a empresa de cartão de crédito e o consumidor é uma relação de consumo. Então, de um lado, eu tenho uma relação de direito empresarial, de outro lado, eu tenho uma relação de consumo, tá? Por mais que eu tenha relações aqui entre empresários e muitas vezes, deixa eu passar aqui, muitas vezes a gente fala, né, principalmente nessa questão do cartão de crédito, a relação fica meio que entre Davi e Golias, né? Às vezes a gente tem agora todo mundo tem aquela maquininha minizinha, né? Dá algum problema lá, é você contra empresas de cartão de crédito. Eu falei até o nome da maquininha, né? Mas não só essa maquininha, tem várias máquinas agora no mercado, né? Máquinas de banco, etc. E fica aquela pessoa que usa a máquina e a empresa de cartão de crédito que muitas vezes acaba não realizando repasse, etc. Enfim, é uma loucura. E aí, esse sistema é tratado pelo direito empresarial, não é relação de consumo, porque a relação de consumo se dá entre a instituição financeira ou equiparada financeira e o destinatário final, que é o cliente, e não o vendedor. O vendedor, ele se equipara a empresário, tá? Então, ele vai utilizar as regras do direito empresarial. Agora, o que eu indicaria para vocês é começarem a estudar para que a gente pudesse, a partir da próxima semana, começarmos a nos preparar, né? Eu vou começar as próximas aulas falando do registro, a gente vai falar um pouquinho da EIRELI e vamos começar a falar das sociedades, tá? Então, preparem-se, comecem a dar uma olhada nesses temas. Se vocês quiserem mandar as perguntas, mandem, tá? O e-mail é viviane@cidadaniamil.com.br. Mandem também aqui nos comentários. Eu queria informar vocês que eu estou deixando essas lives, não é? Esses vídeos, excepcionalmente, esse vídeo vai ser colocado gravado essa semana, porque eu tive um compromisso que me impossibilitou de estar nessa sexta-feira aqui. Mas eu vou deixar no horário combinado, às 19h40, e eu retiro do ar o vídeo na próxima quinta-feira. Então, assistam o vídeo durante essa semana, me mandem as dúvidas, tá? E a gente vai falando na próxima semana. Tá legal? Um forte abraço, bons estudos, aproveitem aí essa última semaninha de férias e nos vemos na próxima sexta-feira. Um abraço.